Quando a gente pensa no som do rock, qual é a primeira imagem que vem à mente? Para muita gente é aquela parede de caixas pretas com um logo branco que a gente reconhece de longe, Marshall. Mas como é que um baterista de big band, dono de uma lojinha de música em Londres, acabou definindo o timbre da guitarra elétrica para sempre? Bom, essa é a história completa de como a Marshall basicamente inventou o conceito de volume no rock. Para a gente entender essa revolução, a gente precisa voltar no tempo. Imagina Londres do comecinho dos anos 60. A cena musical estava pegando fogo, mas os guitarristas viviam esbarrando numa parede. Uma parede de som, ou melhor, da falta dele. Eles tinham atitude, tinham os riffs, mas faltava alguma coisa essencial no som deles. Mas o que era exatamente? Então, olha só que interessante esse mapa do som da época. De um lado, a gente tinha os amplificadores Fender, americanos, com aquele som limpo, brilhante, sabe? Perfeito para surf music. Do outro lado, os britânicos da Vox, com aquele som mais estalado, que ficou famoso com os Beatles. Mas, percebe que faltava alguma coisa? Faltava um som mais visceral, algo mais alto, mais parrudo, com uma distorção que viesse de dentro do amplificador. E essa necessidade não era só um desejo, era uma exigência. Como o Pete Townshend, do The Who, falou, os músicos precisavam de armas. Armas sônicas para poder competir com bateristas que tocavam cada vez mais alto e com plateias cada vez maiores. E a faísca para essa revolução toda começou num lugar bem improvável, uma pequena loja de instrumentos musicais. E para entender como essa revolução aconteceu, a gente precisa conhecer a figura central por trás de tudo, Gene Marshall. Um cara que, se a gente olhasse o currículo dele, nunca ia imaginar que ele se tornaria o pai do volume. Pois é, o Gene Marshall não era guitarrista, ele era baterista, e dos bons, professor de bateria. Em 1960, ele abriu a lojinha dele, Gene Marshall Sonny, que rapidinho virou o ponto de encontro da molecada que estava fazendo barulho na cena. Pense em gente como o próprio Pete Townshend e o Mitch Mitchell, que depois ia tocar com o Jimi Hendrix. Todo mundo batia cartão por lá. O Jim vendia baterias, mas a galera pedia tanto que ele começou a importar os caríssimos amplificadores Fender. E para dar manutenção, ele contratou um cara chamado Ken Brand, um ex-engenheiro de aviação. Mal sabiam eles a que essa parceria ia levar. O problema era um só, e a reclamação era constante. Os guitarristas chegavam lá e desabafavam. Os amplificadores que existiam na época simplesmente não davam conta do recado. Não tinham a potência, não tinham a agressividade que o som novo deles pedia. O som que eles ouviam na cabeça não saía na caixa. A tecnologia da época era uma limitação. E a resposta do Jim para essas reclamações não foi procurar um outro amplificador para importar, foi criar o dele. Essa decisão deu o pontapé inicial para uma lenda com o nascimento do primeiro amplificador Marshall da história. O processo foi bem pensado. O ponto de partida foi um amplificador muito respeitado, o Fender Bassman. O Ken Brand e um jovem estagiário, Dudley Craving, desmontaram um e fizeram o que a gente chama de engenharia reversa. Mas eles não queriam só fazer uma cópia. Eles fizeram mudanças importantes de propósito. Depois de 5 protótipos, o sexto finalmente tinha o som que eles buscavam. Ele foi chamado de Amp Number 1 e logo ganhou o nome oficial, JTM-45. JTM de James e Terry Marshall, pai e filho, e 45 da potência dele, de 45 watts. E aqui está o pulo do gato. Mesmo sendo inspirado no Bassman, o GTM-45 era um bicho completamente diferente. A simples troca de peças americanas por equivalentes britânicas, que era o que eles tinham à mão, mudou tudo. Válvulas com mais ganho, transformadores diferentes e, talvez o mais importante, a ideia de usar uma caixa fechada com 4 alto-falantes de 12 polegadas. Cada uma dessas decisões ajudou a criar um som totalmente novo. E o resultado de todas essas mudanças foi uma coisa que, na época, alguns críticos chegaram a chamar de erro. Falaram que a Marshall tinha criado o primeiro grande amplificador ruim do mundo. Só que esse suposto erro, na verdade, era a maior virtude dele. E isso aqui mostra uma baita mudança de mentalidade. Até aquele ponto, distorção era um efeito indesejado que vinha dos alto-falantes sofrendo no volume máximo. O Marshall JTM-45 foi feito para distorcer no coração dele, nas válvulas. Era uma distorção cheia de harmônicos, quente, agressiva e controlável. A distorção deixou de ser um problema e virou o santo graal do timbre de rock. Com o circuito do JTM-45 estabelecido como a nova referência de som, a Marshall começou a adaptar essa fórmula para formatos que se tornariam tão icônicos quanto o próprio timbre. Tudo isso para atender às necessidades dos maiores guitarristas da época.
Uma das lendas mais famosas envolve o Eric Clapton. A história que todo mundo conta é que ele chegou na loja do Jim e pediu um amplificador Marshall com a potência de um JTM-45, mas num formato combo que ele pudesse botar no porta-malas do carro. É uma história ótima, né? Coloca o Clapton ali como o cara que teve a ideia. Mas, como muitas lendas do rock and roll, a verdade é um pouquinho diferente e, na minha opinião, até mais interessante. A verdade é que a Marshall já fazia amplificadores no formato combo para competir com o Vox AC30, que era super popular. Na mesma época, o Clapton foi fazer uma turnê na Grécia que deu tudo errado. Para conseguir grana para voltar para Londres, ele teve que largar o equipamento dele por lá, incluindo seu JTM-45. Ou seja, ele voltou para casa sem amplificador e sem dinheiro. Foi aí que ele foi na loja do Jim e comprou o tal combo fiado. E foi com esse amplificador que ele gravou o álbum Blues Breakers with Eric Clapton. O som daquele disco ficou tão famoso que o amplificador ganhou o apelido de Blues Breaker para sempre. Bom, se a história do Clapton foi sobre praticidade, a do Pete Townshend foi sobre o extremo oposto, a busca por poder bruto, por volume puro. Ele chegou para o Jim Marshall e falou que 50 watts não era o suficiente. Ele precisava da tal arma sônica. E olha só que genial! Como um problema de logística acabou criando a imagem mais famosa do rock. O Marshall e sua equipe criaram um monstro de 100 watts. Para acompanhar, o Townshend pediu uma caixa igualmente monstruosa, com 8 alto-falantes. O Jim avisou que ia ser um pesadelo para os roadies carregarem. Townshend insistiu. E o Jim estava certo. A equipe se recusou a carregar aquele trambolho. O Townshend voltou com o rabo entre as pernas e pediu para o Jim cortar a caixa no meio. O resultado? Um cabeçote de 100 watts em cima de 2 caixas 4x12. O stack da Marshall tinha acabado de nascer. Com o formato do stack definido, a Marshall começou a refinar o circuito. O final dos anos 60 marcou o começo de um período que os guitarristas, até hoje, tratam com a maior reverência, a era de ouro dos Plexi. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa. Plexi não é um modelo oficial, é um apelido que a galera deu para os amplificadores feitos entre 1965 e 69, porque o painel de controle deles era feito de um plástico dourado, o Plexiglass. O nome pegou e ficou associado principalmente ao modelo de 100 watts, o Super Lead 1959. E o som Plexi não nasceu pronto, ele foi evoluindo. Em 67, a troca para as válvulas EL34 já deu um gás mais agressivo. Mas o auge, o som definitivo, veio em 1968. Com umas mudanças no circuito, o amplificador ficou mais alto, mais nítido e com mais ganho. Esse não era só um som novo, era o som que ia definir o rock, imortalizado nas mãos de caras como Jimi Hendrix, Jimmy Page e, um pouco depois, Eddie Van Halen. Essa base que foi construída nos anos 60 com o JTM-45, os stacks e os plexis, criou um legado tão poderoso que permitiu a Marshall dominar o som do rock e do metal por décadas, sempre se adaptando ao que os músicos precisavam. A sigla mudou para JMP no fim dos anos 60, mas foi nos anos 80 que o próximo ícone apareceu, a série JCM 800. Cara, aquele amplificador era a trilha sonora do hard rock e do metal dos anos 80. Era o som dos estádios. E conforme a música foi ficando mais pesada, a Marshall foi respondendo. Nos anos 90, o JCM 900 e 2000 trouxeram ainda mais ganho. E hoje, a série JVM mostra que mesmo depois de tanto tempo, a marca continua evoluindo junto com a música. Por mais de 60 anos, a Marshall foi uma empresa familiar. Mas já no século XXI, o mercado da música mudou muito, e a Marshall, claro, não ficou de fora dessa transformação. E aqui tem um dado que é francamente chocante. Olhando para a receita da marca antes de uma fusão em 2023, os números são impressionantes. A marca Marshall, licenciada para fones de ouvido e caixinhas de som, gerava 95% da receita total. Pensa nisso. Os amplificadores de guitarra, a alma do negócio, representavam só 5%. Essa realidade do mercado abriu caminho para a maior mudança na história da empresa. Em 2023, essa mudança aconteceu de vez. Uma empresa de investimentos, a Hongshan Capital Group, comprou a participação majoritária do Marshall Group. O valor do negócio? Surreais $1,1 bilhão. A família Marshall ainda tem uma parte pequena, mas pela primeira vez, o controle da empresa que deu voz ao rock estava oficialmente em outras mãos. E isso tudo nos traz até hoje. A história da Marshall é uma jornada de inovação, sempre ouvindo o que os músicos precisavam. Começou com um belo erro numa lojinha e virou um ícone mundial. Com a aquisição em 2023, um capítulo totalmente novo se inicia.
E a pergunta que fica no ar é: o que vem pela frente? Como vai ser o som da próxima evolução do volume?